E quando nós retornamos desse retiro, nós fazemos isso que nós chamamos de dia da visão. É por isso que nós temos apenas um culto. E nesse culto, a nossa intenção aqui, né, é falar um pouquinho daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, no coração, né, da nossa equipe de liderança, daquilo que o Senhor tem falado conosco sobre passos, né, para darmos como igreja. E nós entendemos que é muito importante você saber disso também, porque você é um membro dessa família, né? Então nós precisamos estar com o nosso coração alinhado na mesma página, entendendo para onde estamos indo, o porquê estamos indo, o que o Senhor está fazendo, o que nós cremos que Ele vai fazer. Então, é uma vez por ano que esse culto acontece. Então, nós queremos hoje falar um pouquinho, né? Logo, o pastor Mateus vai subir aqui e trazer uma mensagem poderosa. Mas para começar esse dia, queridos, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês da nossa casa, tá? Eu vou ser breve, mas eu quero falar aqui para vocês um pouquinho da nossa visão, um pouquinho da nossa missão. Rapidamente, nós vamos falar um pouco dos nossos valores. Nós estávamos aqui no Café com Pastores e algumas pessoas novas aqui perguntavam, né, de algumas dúvidas. Pastora, mas como é a igreja nesse sentido? Para onde a igreja caminha? Como a igreja acredita? Então, por isso que nós vamos aqui nesse momento compartilhar um pouquinho com você. Eu acho que você já passou ali na entrada, nós temos um corredor lindo ali, e naquele corredor está plotada a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Você também pode passar ali sempre que você tiver alguma dúvida e memorizar, né, aquilo que o Senhor está falando conosco. Mas eu quero frisar para vocês aqui um pouquinho da nossa visão, gente. Qual que é a nossa visão como Light? A nossa visão como igreja local. Você pode ler junto comigo aí o que está escrito no telão? Vamos lá, todos juntos. Uma igreja em células, transformada pelo amor, para alcançar milhares de pessoas. Amém? Essa é a nossa visão, é isso que nós cremos, né? É assim que nós caminhamos. Nós somos uma igreja das duas asas. Essa é a grande celebração. Mas nós acreditamos muito no poder da igreja nas casas. Nós acreditamos muito nas células, né? Como um lugar onde você será conhecido pelo seu nome, onde você vai poder conhecer uma família, né? Que vai ali ter mais intimidade com você. Você vai poder ser edificado, servir, também receber uma oração quando assim você necessitar. Então nós acreditamos que a melhor forma da gente alcançar pessoas para Jesus, de nós exercermos os nossos dons e de nós servirmos é através das células. E por isso que a visão já fala isso de cara, né? Uma igreja em células. Nós acreditamos no poder das células, né? Então a célula é algo tão pequeno no nosso corpo, né? Mas o nosso corpo ele é formado na totalidade por milhares, né? Não sei quantas, muitas e muitas células, né? Então o grande ele é formado do pequeno. Quanto menores nós formos, no conhecimento de Deus, mas na unidade uns com os outros ali através da célula, maior seremos em alcançar pessoas, em crescermos. Em nome de Jesus nós cremos assim, tá bom? E uma igreja em células transformada pelo amor, nós vemos isso como uma forte identidade da Light, né? Muitas pessoas aqui que já estão aqui há muitos anos conseguem traçar, né, de onde elas saíram, como elas começaram e como hoje elas foram realmente transformadas pelo amor de Jesus, pelo amor de uns pelos outros aqui e por essa caminhada. Então nós temos uma identidade muito forte de transformador de destinos, nós cremos nisso, é algo que o Senhor nos entregou. Então por isso uma igreja em células transformada pelo amor, onde cada membro é transformado pelo amor, consegue contar a história de quando chegou e o que aconteceu depois de um tempo aqui nessa casa, para alcançar milhares de pessoas. Mas não para por aí, porque o nosso objetivo hoje, nós temos centenas, estamos quase chegando nos milhares, mas hoje a nossa visão, nosso objetivo, sabe, o nosso desafio no Senhor é alcançar milhares de pessoas
para Cristo, né? Então, por isso que tem esses milhares aí, e nós cremos que muito em breve, talvez nós vamos mudar um pouco essa visão, porque aí nós já vamos atingir os milhares, e nós sempre vamos querer mais, porque não é sobre número, é sobre uma pessoa a mais, vivendo a eternidade com Jesus, e uma pessoa a menos, né, entregue talvez em outros caminhos aí que não conduzem a Deus. Então, por isso, essa é a nossa visão, isso está no nosso coração pulsando, é por isso que nós vivemos, trabalhamos todos os dias. Pode passar aí para a nossa missão, né? Nós temos uma missão também. Qual é a nossa missão? Somos luz. Quando você vê o nome Light ali na frente, né, da igreja, o nosso nome, nós mudamos depois de um tempo, né? Nós somos juridicamente Comunidade Cristã Luz para as Nações, mas diminuímos um pouco o nome, porque as pessoas travavam a língua quando iam falar esse nome tão grande. Então a gente falou, poxa, nós precisamos diminuir um pouquinho sem perder a nossa identidade. E a nossa identidade é ser luz. Então esse light, gente, não é leve, não é de dieta, não é de suplemento alimentar, não é nada disso. É light de luz. Também não é light da Bíblia ser light, da gente pegar leve com a Bíblia. Não, light é luz, né? Então somos luz. Uma igreja que conecta pessoas a Jesus, transforma histórias e forma discípulos. Amém? Você pode ler comigo? Somos luz. Uma igreja que conecta pessoas a Jesus, transforma histórias e forma discípulos. Isso é muito importante, porque nós não cremos apenas em mais e mais pessoas aqui no nosso meio, né, simplesmente por estar. Nós cremos na transformação que existe quando uma pessoa passa a se tornar um discípulo de Cristo. Por isso é tão frisado essa parte, formar discípulos. Nós acreditamos que cada pessoa que está dizendo sim a Jesus, não simplesmente, né, terá uma nomenclatura ou fará um ato aqui de batismo, como teremos logo aqui na Light, não. Mas essa pessoa se tornará um discípulo de Cristo, porque esse é um comissionamento de Deus para nós, né? A palavra de Deus fala para a gente ir, né? E para a gente edificar, para a gente ser usado por Deus, para que discípulos de Cristo sejam levantados nessa terra. E isso está no nosso coração, né? De ter homens e mulheres que verdadeiramente são discípulos, que amam a Deus, que têm prazer em obedecer os seus preceitos e têm a sua vida transformada por essa atitude. Nisso que nós cremos. Nós cremos na palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática, e isso pulsa no nosso coração. Amém? Então não são somente números, mas é um discípulo a mais, uma pessoa transformada de verdade, né, que pode afirmar, eu sou um discípulo de Cristo, porque assim ela caminha. Então essa é a nossa visão e a nossa missão, e eu queria passar rapidamente, não vou conseguir entrar muito profundamente, mas sobre os nossos valores, né, os nossos valores. E nós temos 7 valores. O primeiro valor da Light é amor, é o amor a Deus e uns aos outros, né? Muito poderoso, isso tem que ser a nossa marca. Nós amamos primeiramente a Deus, mas também nós amamos uns aos outros, e isso nós vamos buscar sempre, porque essa é uma marca. Ah, mas tem alguém que não está amando, então a gente tem que voltar para os valores, falar, meu irmão, aqui na nossa família, aqui na nossa casa, o amor é um valor, nós não negociamos esse valor, de amar a Deus em primeiro lugar, e amar uns aos outros. E o amor tem muita coisa dentro disso, né, gente? Tem o perdão, tem o aprender a conviver, tantas coisas que Deus faz aí dentro desse ponto. Mas esse é o primeiro valor da Light. O segundo valor é a alegria, né? Que é uma marca de Deus em nós. Né? A gente percebe que as pessoas que chegam aqui pela primeira vez, elas já veem os voluntários, os líderes, e uma coisa que a gente sempre ouve é, como a gente percebe uma alegria nas pessoas de servir, uma alegria nas pessoas de permanecerem, de serem filhos dessa casa, e aí, por isso esse é um valor para nós, a alegria, porque a gente tem Jesus na nossa vida, esse já é um motivo maravilhoso para nos alegrarmos muito, né? Nós cremos no Senhor, então essa é a marca
é uma marca de Deus em nós. A alegria para nós não é uma circunstância. A alegria para nós é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Por isso aí é uma marca inegociável, amém? Então, às vezes você vai ver alguém passando por uma coisa difícil, mas a pessoa no Senhor, ela vai conseguir se alegrar, porque nós temos a Cristo, e isso nos basta, amém? Então, segundo valor, alegria. Terceiro valor que nós temos, excelência. A excelência honra a Deus e abençoa as pessoas, né? Então, nós temos essa marca. Nós desejamos sempre fazer tudo com o máximo de excelência, porque é para o Senhor. Então, nós vamos fazer o melhor para o Senhor, né? Tudo que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer o melhor. Pode ter algo melhor lá fora, em algum ambiente, em algum lugar, claro, mas com aquilo que nós temos nas mãos, nós vamos fazer o nosso melhor, porque a excelência é uma marca de Deus em nós, amém? Sobre tudo, sobre os nossos serviços aqui, a forma como servimos a Deus, a forma como o nosso local é organizado, os nossos ministérios, as nossas células, a excelência é a nossa marca. Então, toda vez que tem alguém fazendo alguma coisa relaxadamente para o Senhor, a gente pode falar, meu irmão, meu querido, nós temos um valor. Esse valor é excelência. Então, nós precisamos alinhar isso aí, porque nós estamos fazendo para o Senhor. Tudo que a gente faz para Deus tem que ser muito bom, porque a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Amém? Esse é o terceiro. Quarto valor da Light é a generosidade. Generosidade. Nós somos doadores e não consumidores, né? Então, nós estamos aqui para doar, nós acreditamos naquilo que nós fazemos, cremos muito que nós estamos aqui para implantar o reino de Deus, vivemos por essa causa, então somos generosos, né? Não estamos aqui, eu sei que os seus filhos estão lá no Kids, você já foi lá no Kids, gente? O Kids já está bonito, tá legal, não tá? Mas tem muita coisa para fazer lá ainda. Nós queremos, sabe, ser excelentes, como eu falei anteriormente, né? Mas nós estamos ali usufruindo daquilo que a nossa casa, a nossa família proporcionou, né? Salas confortáveis, esse ar-condicionado, tudo isso aqui. Então, por isso que a generosidade é uma marca. Tudo que nós somos, a forma da gente fazer a obra de Deus, da gente trabalhar para o Senhor, tudo, né? Também envolve esse valor tão poderoso. Então, a gente não está aqui só para consumir, não, a gente está aqui para participar, a gente está aqui para ser generoso, a gente está aqui para somar, para ser realmente parte daquilo que Deus está fazendo. Então, generosidade é o quarto valor. O quinto valor que nós temos, pode passar, quinto valor, unidade. Unidade. A palavra de Deus fala que quando nós nos tornarmos um, assim as pessoas verão que Cristo está no meio de nós, né? Então nós temos unidade, é por isso que nós estamos vivendo esse dia da visão aqui, porque para todos nós entendermos e falarmos a mesma língua, né? Então nós sabemos para onde estamos indo, nós amamos a Jesus, nós temos esses valores, essa missão, né? Nós amamos uns aos outros, andamos segunda milha, perdoamos, tudo em prol desse valor poderoso que é a unidade. Porque quando a gente se separa, as pessoas olham para nós e falam, será que tem Cristo ali? Mas quando nós somos um, não tem jeito. Todo mundo olha e fala, que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Que pessoas que amam umas às outras, como esse povo está unido, junto, no mesmo propósito. É bonito de ver, isso enche os olhos e Jesus é visto em nós. Por isso que a unidade é um dos nossos valores inegociáveis, né? Então, quinto valor, unidade. Sexto valor da Light é o voluntariado. Essa é uma frase nossa aqui que nós falamos muito. Servir é amar e amar é servir, né? Então, esse é um valor, né? Porque nós trabalhamos, tudo que nós fazemos aqui, para um culto acontecer, tem muitos voluntários aí trabalhando lá no Kids, na atmosfera, né? Talvez alguém te ajudou lá fora, aqui alguém te serve uma balinha, por quê? Porque nós temos esse valor do voluntariado. Então, se você ainda não serve na Light, você pode, em breve nós faremos uma pesquisa também, para você poder se inserir em um dos nossos serviços aí, né? Mas voluntariado é um valor muito poderoso e um dos valores aí da Light. Amém? E o sétimo e último valor que eu queria falar para vocês, para já ir finalizando aqui a minha parte, o sétimo valor é o crescimento, né? Não mantemos, avançamos.
inegociável. A gente acredita no crescimento, gente. Porque a igreja primitiva falava assim, eles se reuniam, né? E a Bíblia fala assim, e milhares eram acrescentados. Né? Como eu disse, é porque a árvore, né, que Jesus cuida e que está saudável, ela dá frutos, gente, ela dá fruto. Então nós acreditamos no crescimento, nós não negociamos o crescimento, porque se a gente negociar o crescimento, nós estamos nos conformando de pessoas não aceitarem a Cristo. E nós somos essas pessoas enviadas para fazer a diferença, para ver o crescimento acontecer, né? Então, o crescimento é um valor. Senão a gente não estaria nesse local, senão nós não estaríamos nesse final de semana investindo na vida dos líderes, né? Senão a gente não estaria trabalhando nas nossas células, mas não, nós acreditamos de verdade que nós vamos crescer para a honra e glória de Jesus. Porque o nosso objetivo aqui é fazer a vontade de Deus e sermos cooperadores naquilo que Ele deseja fazer nessa terra. Amém, gente? Amém? Deu para pegar um pouquinho? Nós queríamos só aproveitar esse dia da visão realmente para transferir isso para você. Depois, vamos lendo, até isso se tornar algo tão firme no nosso coração, para que a gente possa ser cada dia mais unidos, caminhando no mesmo propósito. Amém? Deus te abençoe. Vou chamar o pastor Mateus aqui, que ele vai trazer uma palavra poderosa para nós. Obrigado. Boa noite, Light. Seja bem-vindo ao Vision Day, amém? É um dia muito importante para nós, como igreja, para a minha vida, para a sua vida, porque nós vamos alinhando a nossa visão, e a palavra de Deus diz que sem visão o povo perece. E graças a Deus você está numa igreja tão saudável, e Deus tem colocado mais potência nos nossos motores. Deus tem transformado a Light, talvez era 2.0, agora é 2.4, daqui a pouco 3.0, amém? E quanto mais a potência dos motores, mais nós precisamos acertar na direção, amém? Porque senão a gente vai estar na direção errada. E louvado seja Deus, porque o profeta Abacuque, no capítulo 2, ele disse, olha, vocês precisam escrever a visão. Escreva em tábuas, escreva em outdoors, escreva em lugares que todo mundo pode ver. Quando você entra na Light, você já tem acesso a um pouco do que é a nossa visão, claro, de forma resumida, mas você tem um acesso lá para você depois até tirar uma foto, publicar, marcar a Light, amém, amém, amém. Mas você pode ir ali atrás que você vai ver um pouco da nossa visão. Louvado seja Deus pela pastora Dani, que com tanta, assim, com tanta verdade falou para nós sobre a nossa visão, a nossa missão e os nossos principais valores. Amém, amém, amém? Graças a Deus. Eu estou muito feliz por hoje. Tá aqui, hein? Vai crescer, hein? Amém. Eu estou muito feliz por hoje também. Eu não sei se você foi assim abençoado com esse período de louvor. Quem foi assim tão abençoado? Quem quase foi arrebatado aqui? Levante sua mão. Amém? Vamos aplaudir essa turma maravilhosa aí que ministrou aqui, né? Cadê o amado? Eles estão sempre aqui na frente. Hoje eles sumiram, tiraram os lugares deles. Aí estão ali, né? Estão aí mesmo? Estou vendo não. Amém, graças a Deus. E hoje eu quero falar para você de um dos temas nesse ano. Nós todo ano, o Vision Day, ele não é só para a gente assim, falar um pouco da igreja, não. O Vision Day é para a igreja, é para você que está chegando, é para todos nós. Mas ele tem um apontamento profético, porque o ano passado, por exemplo, o nosso tema do Connection Extreme, onde nós estávamos com cerca de 100 líderes, e por sinal, esse ano nós já estávamos com mais ou menos 150 líderes lá. Eu até te peço desculpa, nós atrasamos um pouco a celebração, porque a estrutura física teve que ir, porque não dá mais para ter o mesmo som de 80 líderes, 100 líderes. Agora nós já vamos ter que pensar numa nova pousada, porque o ano que vem nós queremos levar 300 líderes. Então assim, não vai caber lá. Eu falei para o dono da pousada ontem, falei, você vai me perder. Difícil, né? Sou difícil. Você vai me perder, amado. Eu falei para ele porque é verdade, tem um grande risco, né, Douglas? A gente estava conversando com ele, e é verdade, porque Deus tem abençoado a obra que nós estamos envolvidos por causa das mãos desses trabalhadores também que se dedicam. Amém, amém, amém? Diga assim, Deus me chamou para a grande obra da colheita.
Sabe, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre esse que foi a temática desses dias, que Deus colocou no nosso coração, uma grande colheita que o Senhor tem feito para nós, e isso tem tudo a ver com aquilo que Jesus mesmo disse. Eu expliquei, eu esqueci de falar, eu ia falar que o ano passado, desculpa, eu me empolguei falando do tanto de gente que vai ter o ano que vem. Eu ia falar que o ano passado, não gente, é bom se empolgar com o futuro e esquecer do passado, entende? É o que aconteceu, mas o ano passado, louvado seja Deus, porque nós trouxemos um tema sobre construindo a Light do futuro. Esse foi o tema do ano passado, construindo a igreja do futuro. E de fato, quero dizer para você que nós já construímos e estamos construindo, amém? Pegou a ideia? E esse ano quero falar para você sobre algo que está acontecendo no nosso meio, a colheita do Senhor, algo que está acontecendo hoje, mas que vai aumentar, e eu queria que você estivesse muito empolgado para receber isso de Deus, amém? Mateus 9:35, Jesus ele ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, Marcos 9:35, Mateus 9:35, falei certo? Desculpa. E Jesus está pregando as boas novas no reino, curando enfermos, curando todo tipo de enfermidade. Agora veja comigo, o versículo 36 diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão dela. Vamos ler junto esse versículo aí, vamos lá? Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus viu as multidões, teve compaixão, e agora ele disse assim, ele disse isso aos seus discípulos: vejam, a seara é grande, há uma grande colheita. Você pode dizer comigo, há uma grande colheita. Mas ele disse, os trabalhadores são poucos. Então, ele disse no versículo 38, peçam ao Senhor da seara. Quem é o dono da seara, gente? Quem é o dono da seara? Deus. Ele é o maior interessado. Deus é o maior interessado na salvação do homem. Deus é o maior interessado que pessoas se conectem a Cristo Jesus, porque a palavra de Deus diz que não há outro caminho senão Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então o maior interessado nessa grande colheita que nós estamos falando, não é nenhum de nós aqui, é o próprio Deus. Ele é o dono da seara. Num contexto de agronegócio, ele é o fazendeiro, ele é o dono da fazenda. Ele não é só o servo, só o que está plantando, regando, colhendo. Ele é o dono disso tudo, e é ele quem faz crescer. Amém, amém, amém? Sabe, eu quero falar um pouquinho para você de 3 rápidas coisas aqui, mas muito importantes, que Deus colocou no meu coração, para nós como igreja, sobre essa ideia de fazermos a colheita. Jesus está dizendo que é importante enxergarmos, que é importante a gente ter esse olhar, que é importante a gente verificar com os olhos da fé, que é importante a gente enxergar essa colheita que está por vir, que é importante a nossa compaixão, mas Ele está dizendo, tem poucos trabalhadores, e peça ao Pai que envie trabalhadores para a sua seara. Primeira coisa que eu quero te dizer, sabe o que acontece? Quando o apóstolo Paulo estava dizendo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fez crescer. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Paulo estava dizendo sobre algo que foi plantado na vida daquele povo. Paulo estava dizendo sobre uma semente. Você recebeu uma hoje? Sim? Recebeu? Linda, né? Segura aí, isso daqui vai ser não só um memorial de fé, mas nós vamos fazer um ato maravilhoso daqui a pouco com isso daqui, amém? Não vai comer não, tá gente? Semente é para plantar. Tudo bem, vamos continuar. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem deu o crescimento. Deus deu o crescimento. E o apóstolo Paulo, ele vai falando sobre esse texto, e ele fala assim, olha, de modo que quem planta não é a pessoa principal, nem quem colhe, nem quem rega. O apóstolo Paulo estava falando assim, nós só somos
instrumentos, porque é Deus que efetua o crescimento. Nós só estamos trabalhando com Ele. Ele está falando isso nos próximos versículos. E no versículo 9, ele diz assim: nós somos cooperadores, me ajuda em contexto. Nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 9. Ok? Ele está dizendo, vocês são a lavoura. Ele está falando sobre a minha e a sua vida como semeadores. Semeadores. Diga assim comigo, eu sou. Diga pela fé que você vai entender. Eu sou um semeador. Então nós como igreja, quando nós pensamos numa grande colheita, primeira coisa que nós temos que perceber, que tomar posse, que entender e que praticar, que nós somos semeadores. Nós somos semeadores. Semeadores do Evangelho. Semeadores da mais poderosa semente. Por que a mais poderosa semente? Porque nós, como semeadores da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, nós estamos colocando, plantando sobre a vida de alguém a semente que muda toda a sua história. Nós estamos plantando sobre a vida de alguém, não é uma religião. Nós estamos plantando sobre a vida de alguém algo muito maior. Nós estamos falando sobre uma mudança de vida, sobre uma vida na presença de Deus. Nós estamos falando sobre a mudança de eternidade das pessoas. Porque ou nós vamos para o inferno ou nós vamos para a eternidade com Jesus, não tem outros caminhos não. A Bíblia é clara com isso. Então, uma semente do Evangelho pode mudar uma vida. Amém ou não? Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos pensar agora passivamente em relação a esse assunto, de forma passiva, você vai entender. Quantos aqui acreditam que já receberam a semente do Evangelho? Sim ou não? Alguém plantou na sua vida? Sim ou não? Ele é um semeador. Essa pessoa é um semeador. Nós somos chamados por Deus para semear a palavra de Deus. Quando eu estou dizendo aqui, olha, Paulo está dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi o Senhor. Eu não vou entrar nesse ponto agora, mas lá em Atos 19, o apóstolo Paulo está passeando na região da Ásia, que tinha Éfeso, que tinha Corinto. Ele está passeando entre aspas, gente. Ele está fazendo missões. E Paulo está ali naquela região, e a palavra de Deus diz que Paulo chega naquele lugar, isso está lá em Atos 19, Paulo chega naquele lugar, e ele planta a semente do Evangelho, e ali tinham 12 homens, que foram batizados por Paulo, que foram tomados pelo poder do Espírito Santo, através da vida de Paulo, e aqueles 12 homens, eles começam a ajudar Paulo na missão de plantar, de semear a palavra, e agora um tempo depois, a palavra tinha se espalhado. Agora tem uma carta a Éfeso, a carta aos Efésios. Agora tem uma carta a Corinto, a carta aos Coríntios. Agora, duas, aliás, né? Agora você tem Paulo liderando uma grande igreja. Agora você vê Paulo instruindo pastores naquela igreja. Agora você percebe uma igreja poderosa, influenciando uma cidade, mudando a realidade da cidade. Mas sabe como isso tudo começou? Assim como começou na minha e na sua vida. Como uma semente plantada. Sabe, a semente da palavra de Deus precisa ser plantada. Agora, quando eu olho para essa história, eu fico imaginando como que era naquela época. Como que aconteceu naquela época. Sabe, é tão impressionante. Você vê em Atos 19, no versículo 10, que fala assim, olha, a palavra continuou a se espalhar por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na Ásia, ouviram a palavra do Senhor, ouviram a palavra do Senhor, sabe, a palavra foi plantada, 1 ano, 2 anos depois, aqui diz 2 anos, 2 anos depois, uma multidão de pessoas estava diante de Jesus, entregando a sua vida e tendo a sua eternidade transformada, isso é maravilhoso. Agora você pensa comigo, talvez você não pegou a ideia aqui central dessa história, mas como que pôde, em 2 anos, milhares de pessoas terem aceitado a Jesus, milhares de pessoas terem conhecido o Evangelho, terem recebido a mensagem? Como que pôde acontecer isso? Sem TikTokers, sem YouTubers,
sem o Google, sem o Instagram, sem nada disso. Gostou, Douglas? Sem nada disso. É porque eles ficam fazendo piada quando eu falo Instagram, que eles falam que está errado, que eu tenho que falar português. Mas então para você é Instagram. É QR Code ou é QR Code? É, código QR. Sabe, eu quero te perguntar para você pensar comigo. Pensa agora, tenta levar o seu coração e sua mente a 2000 anos atrás, aproximadamente. Como que você acha que o evangelho foi espalhado assim, em 2 anos, tinha uma multidão de gente lá? Como que você acha? Não tinha nem microfone, não tinha telão de LED, não tinha grandes auditórios, as igrejas, as sinagogas ou mesmo os templos profanos, eles eram muito pequenos. Como que você acha? Sabe como que aconteceu? Diga, eu quero saber. Não sei se você quer, mas eu quero te contar. Então eu tenho que induzir você a querer saber. Eu estou brincando. Mas sabe uma coisa? Sabe o que acontece? Tudo o que eles ouviam de Paulo. Paulo pregava lá naqueles lugares todos os dias, às 8 da manhã e às 4:30 da tarde, segundo a história. Ele pregava das 8 às 10 da manhã, para quem trabalhava mais tarde. E ele pregava das 4:30 às 6 da noite, porque naquela época era difícil culto à noite, porque não tinha tanta facilidade, né, não tinha energia, não tinha luz, não tinha facilidade de segurança, enfim. Mas Paulo pregava lá todo dia. E sabe o que acontece? Os teólogos têm certeza, não há discussão sobre isso, não existe outro pensamento sobre isso. Mas os teólogos têm certeza que o que aconteceu foi o seguinte: aquele povo recebia a palavra no domingo, recebia a palavra na terça, recebia a palavra na sexta, recebia a palavra nas casas, recebia a palavra e não guardava para si mesmo. Eles pegavam para si mesmos, eles pegavam a palavra recebida e eles compartilhavam a palavra. Eles pegavam o que receberam e derramavam sobre outro. Então o que eles aprendiam no domingo, o que eles recebiam sobre Jesus, o que eles percebiam na Bíblia, o que eles estavam meditando na Bíblia, aquilo que Paulo estava sendo ensinado, não era retido. Por isso a palavra se espalhou tanto em 2 anos, porque aqueles 12 espalharam para mais um, espalharam para outro, espalharam para outro, e eles jogavam tantas sementes, tantas sementes, tantas sementes. E há um princípio bíblico que a colheita, ela é determinada pelo tanto da semente também, amém? É claro que tem a ver com solo também, mas quanto mais semente, maior é o potencial de colheita. Faz sentido ou não? Pastor, o que você quer dizer com isso? E agora eu trago para a sua e para a minha vida. Sabe, nós precisamos valorizar mais, nós precisamos cuidar mais, como igreja, e com muito carinho, nós precisamos valorizar mais aquilo que é a palavra de Deus na nossa vida. Você tem um testemunho de transformação. Lá na minha célula essa semana foram tantos testemunhos, eu saí da minha reunião de célula doido, até perdi um pouco o sono na hora de dormir, que eu estava tão empolgado com o que Deus está fazendo. Tantas pessoas novas, tantas pessoas sendo tocadas, marcadas pelo amor de Jesus. Aqui está mudando na vida das pessoas, como mudou a mim, tem mudado até hoje. Mas sabe por quê? Porque alguém lançou uma semente, porque alguém convidou para ir na célula, porque alguém falou, olha, o que Jesus fez comigo, pode fazer na sua vida também, porque alguém falou, vamos no legendário, vamos no encontro com Deus, vamos fazer alguma coisa, porque a palavra tem que ser semeada no seu coração. Sabe, quanto mais você e eu semearmos as palavras, quanto mais eu e você semearmos a palavra de Deus, quanto mais o evangelho for lançado, amorosamente, sem julgo nunca, mas amorosamente, quanto mais a palavra se espalhar através da minha e da sua vida, maior será a colheita. Olha o que diz em Romanos 10, versículo 9, diz assim: se você, isso fala sobre salvação, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou, ou seja, que Ele está vivo, que Ele é Cristo, o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus vivo, amém? Você será, está comigo aí? Você será salvo. O texto está falando sobre salvação. Agora olha, pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. 12, não há diferença mais entre judeus e gentios, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos. Deus não faz acepção de pessoas, pobres, ricos, negros, brancos, pardos, orientais. Cadê os chineses? Venham, Jesus é para eles também, amém? Gente, eles estão invadindo tudo. Deve ter um vizinho chinês no seu prédio. Ele precisa dessa semente.
Ele vem de um lugar que tem pouca semente, e ele cai no Brasil, e você está cheio de sementes. Sabe por que Jesus está dizendo, não faça acepção de pessoas, o evangelho é para o pobre, para o rico, porque o evangelho é sobre uma mudança de vida, uma mudança de eternidade, é muito maior. Sabe, ele está dizendo isso, não há diferença, o Senhor é o Deus de todos, abençoa ricamente todos que os, não tire o texto, todos que os invocam, todos que os invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse texto é sobre salvação, certo ou errado? Certo? Agora deixa eu te explicar. A salvação é fruto de uma semente. E aí o versículo continua. O texto continua no versículo 14. Olha o que diz o versículo 14. Acompanhe comigo. Como invocarão aquele em quem não creram? Se eu não crer, eu não tenho como invocar, eu não tenho como ser salvo. Está comigo aí? Porque a salvação é a salvação é pela fé. E isso é muito bom para 100% das pessoas desse auditório. Porque se fosse por obras, meu irmão. Mas olha só, ele está dizendo, mas como invocarão aquele a quem não creram? Agora olha só, acompanhe comigo. E como crerão naquele de quem não? Daquele de quem não? Gente, tem gente mais próxima de você do que você imagina que não ouviu falar. Está esperando você. Como eu já disse aqui uma vez, talvez você seja o único Jesus que a pessoa conheça. Você tem uma semente. Como vão crer se não tem quem está falando? Como vão acreditar se ninguém convida para a célula? Como vão crer na salvação única, exclusiva em Cristo Jesus? É a única que existe. Não tem salvação não, gente, se não for em Cristo Jesus. Ah, mas ele é uma pessoa tão boa, faz tantas caridades. A salvação não é por obras. Precisa de Jesus. Ah, mas ele é uma pessoa assim, tão mal, tão difícil. Precisa de Jesus também. Judeu, grego, todos, diga todos. Agora o que eu quero trazer para o seu coração é o seguinte: como crerão se não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como é belo os pés daqueles que vão. Está escrito isso? Não necessariamente, é claro que por inferência. Mas olha o que está escrito: como é bonito, como é belo aqueles que vão, aqueles que anunciam as boas novas de Jesus. A igreja primitiva crescia em número, multiplicava, tinha uma grande colheita, porque a igreja primitiva, ela espalhava, compartilhava, convidava, ajudava, servia. O que eu posso fazer por você? E a Bíblia diz em Atos 2:47, que o povo tinha simpatia da igreja, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aleluia! Eu quero dizer sobre a minha e a sua vida, o Senhor vai nos acrescentar diariamente os que vão ser salvos. Nós vamos ver conversões de todos os tipos de pessoas, sabe por quê? Porque vai aumentar o número de sementes. Você tem muitas sementes na sua mão, seu testemunho é uma semente, seu convite para a célula é uma semente, seu convite para uma social é uma semente, seu consolo para alguém é uma semente, servir uma pessoa pode ser uma semente. Tantas sementes Deus nos deu, e nós iremos plantá-las para a glória de Jesus. Eu estou muito animado. Muito animado, as nossas mãos estão cheias de sementes. Vamos anunciar o Evangelho Light, amém? Chegou o tempo de ouvir e não reter a mensagem. A mensagem que você ouviu precisa ser ouvida, amém, amém, amém? Bora. Segunda coisa. Segunda coisa para fazermos e para experimentarmos uma poderosa colheita. Nós já estamos experimentando. A primeira coisa é sementes, semear. Somos semeadores, amém? Segunda coisa, não deu spoiler, né? Foi pior? Ah tá, não, sem problema.
Isso não foi pior do que eu já vi por aí, não. Vamos lá. Segunda coisa, isso acontece, tá, gente? Esse LED é maravilhoso, mas preste atenção. É fácil você dirigir um Fusquinha, mas não é tão fácil você dirigir um Airbus 320. Acho que você entendeu. Tem 2 Fuscas e um Airbus. Segunda coisa que eu quero te dizer, olha só o que está escrito. Acompanhe comigo o que está escrito nesse texto. Um texto que eu amo tanto. Salmos 92, versículo 15, versículo 12, nós vamos ler até o 15. Vamos lá. Salmos 92, 12 até o 15. Os justos, quem aqui é justo? Aleluia. Sabia que tem justo que não está florescendo? Porque foi arrancado de onde foi plantado. Porque foi arrancado e não está plantado mais. Eita, pastor, você está pegando pesado. Tô não, eu quero te ajudar. Sabe por que eu quero te ajudar? Presta atenção. Porque Deus quer uma igreja que floresça. Colheita é florescer. Olha que árvore bonita. Ela é de verdade. Não sei se ela vai ficar viva até o fim. Mas ela é de verdade. Quer vir ver? Você acredita, né? Amém. Depois você vai ver. Mas olha só. Os justos florescerão como a palmeira e crescerão, diga crescerão. Como o cedro do Líbano. Quem quer florescer aí, de verdade? Quem quer crescer? Aqui está mais uma dica para o seu coração. Plantados na casa do Senhor. Está escrito isso aí? Plantados na casa do Senhor, florescerão na presença de Deus, nos átrios do nosso Deus, aleluia. Plantados aonde? Mesmo na velhice, darão frutos. Talvez você já está nela, ou você está perto dela, ou você está bem longe como eu. Mas até na velhice vai ter fruto. Sabe por quê? Porque está plantado no lugar certo. Deus honra o seu padrão de florescimento. O padrão de florescimento de Deus é na casa de Deus. Plantada na casa do Senhor, florescerão. Plantados na casa do Senhor, florescerão na presença de Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdes, como essa planta. Olhem para ela. Foi colocada certo aqui? Pastor Clemente. Último versículo. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Até aí. O que é florescer? Florescer, meu irmão, é você ser luz. Faz parte da nossa visão e da nossa missão. Porque está por inferência em uma e a outra está falando. Somos luz. Florescer é você expandir sua influência, seu testemunho. Florescer é a sua vida aumentar a intensidade, aumentar a força daquilo que Deus faz na sua vida. Florescer aqui é Deus dando certas coisas para você, e eu não estou falando só de coisas materiais, de tudo que você precisa para brilhar. Florescer é algo que é um objetivo, uma meta, um alvo de Deus para todo justo. Mas tem um padrão de Deus. Ele fala, o justo vai florescer plantado na casa do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? A segunda coisa, floresça na casa de Deus. Sabe, quando Jesus fala sobre isso, Jesus está falando de algo que vai acontecer. Ele fala, olha, uma semente de mostarda pode ser plantada num solo e ela dá um grande pé. Porque não é sobre o tamanho da semente, mas é sobre o projeto de Deus. É sobre quem está recebendo, é sobre quem está entregando. A semente é algo tão poderoso. Queridos, quando nós começamos a Light, foi uma pequena semente. Essa igreja começou com 28 pessoas aproximadamente, a gente não sabe se é 26, 28, 30, mas assim, mais ou menos 26, 28 pessoas. Nós começamos essa igreja pela graça de Deus. A maioria era jovem, adolescente, mas eu preciso te falar isso.
Era uma pequena semente. Talvez aos olhos dos homens, essa semente não daria uma grande árvore. Mas deixa eu te contar, essa árvore ainda vai crescer muito mais. Mas já é uma árvore que alguém vê. Nós não tínhamos nada que temos, mas nós tínhamos tudo que Deus precisava para nos dar tudo que hoje temos. Você está aqui. Quando nós começamos por anos sem um prédio, e aliás, alguns anos até sem alugar um prédio, porque nós começamos, você sabe muito bem, eu falo sempre isso, mas lá no dia da inauguração a gente falou, mas nós começamos num salão de festa de um prédio, né, de uma membro da nossa igreja. Depois nós fomos para uma outra igreja, reunimos à tarde, 4 horas da tarde. Depois nós fomos para uma escola que fechava na sexta-feira, sábado e domingo a gente podia usar. Depois nós fomos para uma quadra de peteca. Anos, 3, 4, 5 anos nesses lugares, parecendo uma igreja cigana gospel. E é óbvio que durante a semana a igreja não para, porque a nossa igreja acredita na igreja primitiva, bíblica, no templo e nas... Então durante a semana, o office da Light era na casa do pastor Clemente. As células aconteciam em várias casas, a maioria naquela época até era na nossa casa lá do pastor Clemente. Mas sabe uma coisa? Sabe o que acontece? Tem hora que eu já cheguei depois expressar, e Deus está continuando construindo mais dentro, para construir mais fora. Porque não é só sobre um auditório, são mais, são outros, são coisas grandes, coisas maiores estão por vir. Esse foi o nosso tema esse ano. Então, sabe o que eu quero dizer é que geralmente Deus constrói primeiro em nós e depois Deus constrói, vamos dizer, para nós. Então, eu quero dizer que você faz parte nesse contexto de uma igreja. E nós estamos amadurecendo. Nós estamos amadurecendo na visão, nossa liderança está amadurecendo todos os dias, nos modelos, na administração, na generosidade, nesses valores. Tudo está em processo e vai continuar. Mas o mais importante é você entender que Jesus, quando ele pensa na igreja local, ele sabe do potencial dela. Ele sabe que a igreja é parte do plano de Deus. Jesus, ele não trata a igreja como um indivíduo, ele trata a igreja como um povo. A igreja vai, naquele dia que Jesus voltar, ela vai se casar com Ele, vai se conectar de verdade com Ele. Nós cantamos hoje essa música maravilhosa. Não vejo o dia de estar na presença do meu noivo, não vejo o dia de estar face a face com Ele. E esse é um desejo de quem é verdadeiramente Jesus, amém, amém, amém. Não é que você está querendo assim, volta agora, não é só isso, mas é aquele desejo de estar face a face com Ele. Mas sabe o que eu quero dizer? Agora sim, prática para você. Quem planta a sua vida numa igreja local, quem planta a sua vida numa igreja saudável, floresce num mundo doente. Quem planta a sua vida numa casa de Deus saudável, floresce num mundo doente. Nós estamos diante de um mundo muito doente, mas você precisa valorizar a igreja. E eu não estou falando do prédio, eu não estou falando de algo físico, mas eu estou falando do seu coração, de você pertencer. Sabe por quê? Tem pessoas que às vezes não criam raízes, e quanto mais você cria raízes na igreja que Deus te colocou, mais frutos você vai ter. Por quê, pastor? Como você me garante? A palavra de Deus te garante: plantados na casa do Pai, assim vocês florescerão, vocês serão vistos, o testemunho de vocês será contado. Plantados na casa do Pai, o seu caráter será mudado. Plantados na casa do Pai, bênçãos sem medidas serão experimentadas. Plantados na casa do Pai, vocês florescerão e crescerão. Então tem gente que às vezes esquece isso em algum momento, e essa mensagem é preventiva. É preventiva. Mas você precisa abraçar a sua igreja. Abrace a Light. Seja bem-vindo aqui, você está chegando, nós já te amamos. E daqui a pouco você vai se interagir mais. Mas por isso que nós valorizamos as células. A Dani deu uma pincelada. Mas por isso, sabe por quê? Com muito carinho. Se você ainda não vai numa célula, eu quero desafiar você a ir numa célula. Nós temos 50 células por enquanto, daqui a pouco 100. Mas a gente tem perfis de células diferentes, bairros diferentes. Você vai encontrar uma família ali. Por quê, pastor, célula? Sabe o que eu quero dizer para você? Você precisa de comunhão. Uma igreja pode ser boa com uma boa palavra, mas ela nunca será excelente só com uma boa palavra. Para a igreja ser excelente, ela precisa de uma boa palavra, mas ela também precisa ter comunhão. Uma boa comunhão, uma boa palavra traz uma igreja excelente. E onde que nós temos comunhão? Nas células. A igreja clerical, que não tem célula, a igreja que talvez seja até uma igreja online, por exemplo, a pessoa hoje em dia fala assim: olha, eu sou membro online.
e eu não sei se é infelizmente ou felizmente, mas nós temos alguns. Tem até dizimista online. O cara é membro, dizimista, ninguém sabe quem é, mas ele está lá, acompanha os cultos, comenta, manda mensagem para a igreja. Nós temos alguns membros online. E eu espero que eles estejam me ouvindo agora, e eu convido você para vir para a célula de verdade, participar de uma comunhão com a gente, por favor, porque eu quero que você cresça e floresça. Mas, sabe, a igreja online não tem comunhão, porque a igreja online é passiva, ela só recebe. E o que faz a gente crescer não é só receber, é pertencer. O pertencimento é que faz a gente crescer. Quando você se envolve, você cresce, você floresce. As pessoas mais envolvidas na igreja são as que mais crescem, as que mais florescem no médio prazo. Isso eu posso te garantir, pela palavra de Deus e pela nossa experiência. Está comigo aí? Agora, o que acontece muitas das vezes? O diabo, ele vem a partir de nós. Deus está dizendo, olha, eu preciso que você fique aí bonitinho, que você fique plantado. E aí vamos chamar isso daqui de igreja, tá bom? Está aí comigo? Vamos chamar isso de igreja. Talvez você pode estar pensando até do tipo, casamento. Porque a igreja é uma família, uma aliança. Nós vamos receber semana que vem cerca de 70 e poucos irmãos. Aleluia! Quem vai ser recebido aí semana que vem já está aqui recebido, batizado. Aí, cadê? Eles estão quase no nosso nível de ânimo, mas eles vão animar mais. Mas o diabo é tão assim terrível. Porque é o seguinte, ele engana a gente, ele fala, olha não, se você ficar mudando de vaso, você pode crescer mais, porque você pega o que é bom de cada vaso. Mentira. Vocês precisam estar plantados na casa do Pai. Olha, você não precisa preocupar, o que importa é você e Deus. Então, a igreja da internet, a igreja online é suficiente, a igreja só no domingo é suficiente. Com muito carinho eu te digo, eu falo isso com muito carinho, é uma palavra de incentivo. Não estou corrigindo você, mas pense o mais brevemente possível em fazer parte de uma célula, que você vai ver como você vai florescer. Mas aí a pessoa fala assim, meu Deus, eu vou usar isso aqui, ó. Tá pesado não, gente. Mas sabe de uma coisa? Deus nos planta, e a gente começa a crescer. Quem está comigo aí? A gente começa a crescer, Deus está nos plantando. Esse está pesado. Deus está nos plantando, Deus está fazendo a gente florescer, a gente está ficando bonito como essas flores, essa folha. A gente está ficando bonito, a gente está florescendo, as pessoas estão vendo a gente, olha, tem um vaso novo aqui, que vaso bonito, tem uma flor nova aqui, olha, está dando uma colheita nova, é isso mesmo, vai crescer, daqui a pouco isso daqui está lá em cima. E é isso que Deus quer fazer, mas sabe o que a gente acha? A gente fala assim, às vezes a gente dá brecha e fala assim, não, eu vi alguns problemas com as pessoas, é verdade, igreja tem pessoas, inclusive eu acho que você deve ser uma pessoa também. Sabe por quê, gente? A gente pensa assim, aquele irmão dá trabalho, aquela pessoa fez isso, pastor, eu não estou concordando com isso, porque a pessoa não teve um padrão de Jesus comigo, mas meu irmão, quero te dizer, a mesma família que pode ter um ou outro que te decepciona, a mesma família que pode ter pessoas que talvez, dão um certo trabalho, dão algum problema, é a mesma família que ora por você quando você precisa, é a mesma família que te ajuda se você precisar numa eventual queda, é a mesma família que te ajuda em muitas coisas, que te orienta, que te abraça, que te ama. E aí o diabo fala, não, você não precisa ficar plantado. E aí você fala, não, eu vou sair daí, eu vou numa outra, e agora eu vou florescer. Era para fazer isso tudo? Acho que era. Mas aí, chega num outro lugar, e a pessoa começa a falar, meu Deus, aqui também está faltando um monte de coisa, aqui está ficando ruim, aqui isso. Aí a pessoa faz assim, então eu vou para outro. Não era para tanto. Aí, eu sou vocês sabem, né? Para ator eu sou um excelente pastor, mas você está entendendo. Gente, ser pastor não é fácil não, viu? Você tem que ser um pouquinho de quase tudo. Mas aí a pessoa fala, não. É igual casamento, gente. Já viu casamento? O cara que divorcia por qualquer coisinha aqui, cai numa pior. Quem é o louco que casou com a irmãzinha lá? Ela já está no 7. Vocês sabem quem é, não posso falar, está filmando online.
Não é da televisão, viu, gente? Não é da igreja, não. Mas, mas sabe o que acontece? Porque é engano. Diga comigo, é um engano. Porque florescer tem a ver não com o vaso, mas com estar plantado. E aí, a gente começa a ter essas viagens, a gente começa a pensar assim, será que o problema é o vaso? Será que o problema é o vaso? E a gente começa a ficar tão assim, e o diabo começa a trabalhar isso. E aí chega uma hora que tem muitas opções, viu, gente, por aí. Essa é mais moderna. Nem usa a Bíblia. Essa é um pouco diferente. E aí a pessoa fala, não, eu não quero, eu vou para outra. E ela se planta lá. Era para ficar pior. E aí ela vai para outra. Mas ela pensa, tem mais uma. Vai dar certo, Dani? E ela pensa, tem mais uma. Quem lembra da planta no início? Quem lembra da planta no início? Você não viu a semente. Mas quando a gente vê a semente dessa planta, ela foi plantada nesse vaso. E ela cresceu. E ela floresceu. Você vê como ela estava bonita. E a gente não pode nem esperar até amanhã de manhã. Sabe por quê? O que determina o seu crescimento não é o número de vasos que você foi plantado ou que está sendo plantado, porque isso daí vai ser péssimo. Mas é o nível das suas raízes com a igreja que Deus te colocou. Eu quero te fazer um convite para os seus filhos crescerem aqui, para os seus netos crescerem aqui, para você batizar pessoas comigo, para você batizar seus amigos, seus vizinhos. Está entendendo? Eu quero te fazer um convite. Para quem sabe, se você tem chamado, você pode ser um pastor, se não, você lança essa palavra sobre o seu filho, quem sabe? A palavra de um pai tem tanto poder. Eu não queria ser pastor, meu pai falava que eu ia ser, eu falei, não vou não. E um dia Deus falou, vai sim. E eu falei, sim. Você lembra? Sim. Senhor. Sabe, eu quero convidar você para, primeiro, entender que não adianta. Deus quer que você crie raiz. Se você chegou aqui, mesmo que você já vem de outro vasinho, mas glória a Deus. Sabe, você foi plantado, então agora crie raízes, porque você fica passando de vaso em vaso, daqui a pouco um problema, um outro vaso, um outro problema, um outro vaso. Vai acontecer no mínimo isso aí. Pode dar algum fruto, pode até fazer um bom trabalho nesse vaso e quem sabe, né, isso vai reviver. Amanhã nós vamos ter que mandar para a floricultura, mas vai dar trabalho. Não vão cobrar barato da Light. Por quê? Porque agora tem que plantar de novo. Quantos estão entendendo? Faz sentido para você? Você deseja crescer? Sim ou não? Você deseja florescer? Crie raízes na casa de Deus. Crie raízes. O que você precisa fazer para criar mais raízes? Porque o seu crescimento para baixo, no contexto da casa de Deus, gera florescimento para fora. Amém? Pode terminar assim o ponto ou quer mais? 3 e último. Nossa, foi bem melhor que de manhã hoje. Gostou, né, Douglas? Jesus, Mateus 9, versículo 38. Jesus está falando de uma grande colheita, uma poderosa colheita. Ele vê as multidões, ele tem compaixão pelas multidões, ele está em crise porque faltam o quê? O que falta? Trabalhadores. Primeira coisa que eu quero dizer para você, nós somos semeadores da poderosa semente, amém? Diga, eu quero. Diga de coração, eu quero semear mais. Eu sou um compartilhador do que Jesus fez na minha vida.
do que Deus tem feito na minha casa. Eu sou um compartilhador da tua palavra. Amém, amém, amém? Segundo, floresça e cresça plantado na casa de Deus. Tem muitas casas de Deus. Não existe igreja perfeita. Existem igrejas saudáveis. Algumas são ruins, mas tem muitas saudáveis. Nós não somos a estrela do presente e do amanhã, mas nós somos uma igreja muito saudável. Mas sabe o que acontece? Mais do que uma igreja saudável, eu como pastor, quero que você seja saudável. Que você floresça. Eu amo saber quando os irmãos da igreja estão florescendo, ouvir os testemunhos, todo mundo gosta. Porque isso é sinal de raiz sendo criada. E Deus te chamou para enraizar na igreja que Ele te colocou. Amém, amém, amém? E por último, agora sim, Jesus falou, vejam, a seara é grande, mas a colheita é grande, seara é colheita, é plantio pronto. A colheita é grande, mas os trabalhadores são pouco. Deixa eu te falar com muito carinho, mas diretamente. Precisamos de mais trabalhadores. Precisamos de mais trabalhadores. Queridos, preste atenção. Eu e você, nós somos obras da mão de Deus. Nós somos obras das mãos de Deus, sim ou não? Mas nós somos as mãos da obra de Deus. Nós somos obra da mão de Deus, das mãos de Deus, mas nós também somos mãos da obra de Deus. Lá em Gênesis 2, eu não tenho tempo de aprofundar nesse ponto, mas lá em Gênesis 2, enquanto o homem não foi comissionado, não teve nenhum broto na terra. Por quê? Porque o próprio Deus disse, tinha semente, mas Ele ainda não criou broto, não criou vegetais, não criou nada, antes que não tivesse comissionado o homem para cultivá-lo. Porque não adianta um belo jardim sem um bom jardineiro. Um belo jardim sem bons jardineiros vai se tornar um solo horrível. Uma bela terra sem um bom agricultor não tem colheita. Deus nos chama para envolver com a obra dele. Sabe, eu posso desejar milagres, sim. Eu posso vir no culto e receber a bênção de Deus. Nós recebemos tantas bênçãos, nós temos tantos testemunhos de cura, de milagre, de gente prosperando. Isso é verdade. Nós temos testemunho de gente que nunca tinha sentido a presença de Deus. Vem aqui na frente, aplica fé e fala, o que eu senti lá é inexplicável. Eu recebo testemunhos toda semana de gente que está aqui na Light, porque sabe que tem Deus aqui dentro, percebeu isso. E você percebeu isso, você sabe disso. Mas sabe de uma coisa? Eu também posso pedir um milagre, mas eu também posso ser um milagre. Eu posso pedir um milagre das mãos de Deus, mas eu também posso ser um milagre nas mãos de Deus. Eu posso ser abençoado por alguém, mas eu também posso ser alguém que abençoa outro alguém. Você é um canal de Deus. Deus faz a sua obra por nós, através de nós. Deus confia o ministério da reconciliação, o ministério que é mais importante de todos, que é a conversão das pessoas, a salvação das pessoas. Deus confia esse ministério na minha e nas suas mãos. Ele quer fazer assim. Por isso que se eu perguntar aqui, quem creu em Jesus sem receber uma semente? Ninguém. Mas sabe de uma coisa? Nós somos semeadores da palavra, mas nós também somos aqueles que colhem. Sim ou não? Está comigo aí? Você pode estar pensando assim, você está falando sobre trabalho. Você está falando sobre o quê? É verdade.
Eu estou falando sobre você servir, sobre eu e você darmos mais da nossa vida a Jesus, sobre envolvermos não envolvermos só o nosso coração, mas a nossa agenda, a nossa vida, porque tudo que a gente faz para o Senhor, o apóstolo Paulo fala que o nosso trabalho ao Senhor não é inútil, ele é útil, e ele fala, permaneça, continue, para aquele que já trabalha, continue, maldito o homem que começa a trabalhar no arado e olha para trás, sabe, é a mesma coisa. Então se você já trabalha, fala para Deus, para o seu trabalho, para Jesus ser ainda mais inteligente, ainda mais de coração, ainda mais com alegria. Mas você que talvez está precisando, no bom sentido, se movimentar para trabalhar, está aqui o meu convite para você, o convite dessa liderança para você, o convite da nossa equipe pastoral para você e o convite do próprio Deus. Precisamos de trabalhadores. Tem vaga. Tem vaga e paga muito bem. Sabe por que paga bem? Você já pensou receber? Sabe, hoje em dia se fala muito de previdência privada. De fato, a previdência pública está falida há muito tempo. Se você não percebeu, infelizmente eu tive que te dar essa má notícia. E eu não acho que vai melhorar. Qual é o problema? As pessoas aposentam, deveriam ganhar 7 mil, ganham 3. Deveriam ganhar 3, ganham 1.500. Então não crie expectativa na previdência pública. Mas a previdência privada é tão interessante, ela não é tão barata, mas ela é mais fiel. Porque você vê o seu dinheiro, você é sócio dele. Quando você aplica num fundo, você é dono do fundo. Diferente do INSS, quando você aplica lá, ele que manda. Hoje é o Lula. Que bom, seu dinheiro está nas mãos do Lula. Mas pode ser outro, dá na mesma. Só representa. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, imagina só você agora ser convidado para ter uma previdência privada, mas que você não vai receber salário por 10 ou 15 anos, quando você aposentar até o dia da sua morte. Você vai receber um salário por toda a eternidade. Entendeu? Paga bem. Não tem nada que tem recompensa maior do que trabalhar para Jesus. Nada nos recompensa mais. A gente planta aqui, colhe ali, a gente colhe aqui e acontece algo aqui, porque servir a Jesus é um privilégio. É um privilégio, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu já servi em quase tudo na igreja, gente. Eu já bati o escanteio, corri para cabecear. Eu já fui goleiro. Bom, deixa eu mudar. Eu já fui até baterista. Não como Bruce, mas eu era um mini Bruce. Gente, eu fiz de tudo, sabe por quê? E eu nem sabia na época que eu tinha um chamado para o ministério, mas sabe por que eu fazia de tudo? Porque eu amava Jesus. Porque eu amo Jesus. Porque eu amo Jesus e eu amo a sua obra. Porque eu amo Jesus e porque eu amo ver colheita. Ver colheita. Então tudo que a gente faz aqui, a gente serve, tem mais de 20 ministérios, tem quase 100 líderes de célula, daqui a pouco vai passar de 100, já mês que vem ou daqui 2 meses. Nós temos 250 a 300 pessoas que estão servindo de alguma forma, mas sabe o que eu quero dizer? Você que já serve, Deus está te convidando a dar mais um passo. Sabe, talvez o Espírito Santo já te tocou para liderar uma célula, para participar de um serviço. Tem vaga, diga, tem vaga. Tem vaga para você ajudar na célula, tem vaga para você ajudar de várias formas, mas a verdade é que Deus quer trabalhadores. Ele não está falando de uma função ou de um cargo, mas Ele está falando de um encargo, de uma responsabilidade. Por quê? Porque a colheita precisa ser feita, e a gente não pode perder. Eu não vou perder a colheita, gente, porque a colheita tem que ser feita na hora certa, e o tempo é agora, o tempo chegou. Light, se levante para fazer a colheita, porque ela é grande e precisa de mais trabalhadores. Sabe, gerar um filho dá trabalho? Dá sim. Mas deixa eu te falar, manter um filho dá trabalho também. Pastor, eu vou casar. Aí, ó. Cadê eles? Eu vou casar. Está dando trabalho ou não está? Dá trabalho casar? É você. Dá trabalho casar? É o próximo casamento da live. Dá trabalho casar? Então deixa eu te dar uma boa notícia. Dá trabalho ficar casado também. Não, estou errado? Olha os casados aí. Aí, meu filho, tem esperança para nós.
Comprar um lote dá trabalho? Sim ou não? Gente, lote está caro demais em BH, está assustando, sim ou não? Está assustando. Outro dia eu vi um lote aqui no bairro, 1.300.000. Um lote. Dá trabalho comprar um lote. Mas deixa eu te explicar, dá mais trabalho ainda construir uma casa. Vai, reforma o banheiro lá da sua suíte. Só reforma o banheiro. Você vai ver a dor de cabeça. Mas sabe o que eu quero dizer com muito carinho? Tudo dá trabalho, gente. Eu já estou quase encerrando, mas eu queria colocar isso pelo Espírito no seu coração. O que eu quero te dizer? Tudo dá trabalho. A questão é você escolher para quem você vai trabalhar. Tudo dá trabalho. Dá trabalho. Prosperar dá trabalho. Estudar dá trabalho. Até estudar dá trabalho. Uma vez perguntaram para mim, você só estuda? Eu falei assim, eu trabalho estudando. Fiquei com raiva do pastor que foi na casa do meu pai. Virou para mim e falou, você só estuda? Você tem 15 anos, porque o meu primeiro emprego foi com 16. Aí ele falou assim, você só estuda? Eu falei, sim, eu trabalho estudando. Fiquei com raiva. Tudo dá trabalho, gente. A questão é para quem você quer trabalhar. Quantos querem trabalhar para Jesus? Não estou falando que você vai trabalhar e vai se dedicar num nível. Não, esquece os paradigmas, gente. Só coloque a sua vida para Deus. Só lembre-se que você pode fazer a maior e mais importante, mais poderosa colheita de toda a terra. Lembre-se que você está envolvido no maior, mais lindo, mais projeto de toda a terra, que é a mudança, a transformação, a salvação de todo homem. E isso será lembrado aqui e na eternidade. Tem gente que o salário é tão grande, que tem um galardão. Em 1 Coríntios 3, quando o apóstolo Paulo está ministrando, ele fala, eu plantei, Apolo regou, quem fez crescer foi o Senhor. Agora nós estamos fazendo a colheita. Mas naquele mesmo texto ele fala, cada um terá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Alguns vão receber ouro, outro prata, outro madeira, outro feno, sei lá, acho que ele usa esse termo. Aí ele fala assim, por quê? Porque a obra de cada um será recompensada pelo dono da obra, aleluia! Eu quero ser mais recompensado, e por isso eu quero trabalhar mais para Jesus ainda, para que mais pessoas sejam colhidas. Amém? Nós precisamos de muitas mãos trabalhando junto. Muitos corações na mesma direção. Envolvidos na mesma missão. A Light é uma igreja focada na sua visão e na sua missão. Seja bem-vindo. Amém? Fica de pé no seu lugar. Pega